Olá, galera! A aula de hoje vai falar sobre a Grécia Antiga. A Grécia é formada por três formações geográficas: continental, península e insular. A Grécia é uma península balcânica. Temos a região de Peloponeso, que vai se formar a polis de Esparta. Temos a parte de Ática, que mais tarde vai se formar a polis de Atenas. O período pré-homérico é um nome atribuído a uma parte da história da Grécia Antiga que vai de aproximadamente 2000 até 1200 a.C. Esse período correspondeu à formação do povo grego a partir da existência de duas grandes civilizações nas regiões do mundo grego e pela chegada de diversos outros povos. As duas grandes civilizações existentes no território grego, nesse período, foram formadas pelos cretenses, também conhecido como minoicos, e pelos micênicos, chamado também de aqueus. Outros povos que chegaram à região da Grécia, migrado de outras regiões e que foram importantes para a formação do povo grego, foram os eólios, jônios e dórios. O estabelecimento do período pré-homérico segue uma esquematização feita pelos historiadores que dividiram a história grega em diversos períodos, determinados pelas características gerais da região e do povo. Assim ficaram estabelecidos da seguinte forma: período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período homérico da civilização grega entre os séculos XII e 8 a.C. foi assim denominado pela falta de fontes históricas de seus estudos, além dos poemas Ilíada e Odisseia, escritos pelo poeta grego Homero. Os dois poemas escritos, provavelmente no século VI a.C., narram o último ano de guerra de Troia, Ilion para os gregos, e o retorno de Odisseu, conhecido também como Ulisses, para o seu reino após a guerra. Os poemas foram escritos por Homero a partir das histórias orais transmitidas durante séculos pelos povos que habitavam a Elade, como era conhecida a Grécia. A importância desses poemas está relacionada ao fato deles expressarem os modos de vida da civilização grega daquela época, bem como seus costumes, o uso da terra e formação social. Durante o período homérico, os povos gregos se organizavam predominantemente em gênos, grandes famílias lideradas por um chefe, o pater, o que caracterizou as comunidades gentílicas ou patriarcais. Ao contrário da civilização cretense, em que a mulher tinha um papel preponderante, nos gênos eram os homens que exerciam a principal influência sobre a sociedade. O pater era a autoridade máxima, exercia as funções de juiz, além de ser chefe religioso e militar. Os gênos eram ainda unidades econômicas, políticas, religiosas e sociais, que asseguravam sua subsistência, vivendo muitas vezes em isolamento. O cultivo de terras e o uso de instrumentos agrícolas se dava de forma coletiva, não havendo propriedade privada. Porém, com o passar do tempo, o aumento populacional e do consumo levaram os gênos a se desintegrarem, já que as terras férteis disponíveis e os instrumentos de produção não acompanharam o aumento do consumo. Essa situação levou à concorrência de diversas guerras entre os gênos, proporcionando a união de algum deles para lutarem contra outros. Este processo lento, ao longo do tempo, provocou algumas mudanças na organização da sociedade grega da época. A aproximação entre os gênos gerou as fátrias, uma união para combater inimigos comuns. A união das fátrias resultou na formação de tribos, submetidas a um chefe militar conhecido como Filobasileu. As tribos também passaram a se unir, dando origem ao demos, ou povo, cuja autoridade residia no Basileu. Todo esse processo de união resultou em mudanças internas aos gênos, já que os parentes mais próximos do pater passaram a ter privilégio na escolha de terras a serem cultivadas.
Dessa forma, o caráter de uso coletivo da terra foi se perdendo. Surgiram deste novo processo histórico os eupátridas, os bens-nascidos, que detinham as melhores parcelas de terra. Os parentes mais distantes ficaram com o resto das terras, sendo chamados de georgóis, agricultores. Por fim, sobraram os tetes, que ficaram marginalizados nesta sociedade. As guerras entre várias tribos levaram ainda à formação das polis, cidades-estado, formadas da união de vários demos que constituíram enquanto comunidades independentes. A polis de Atenas estava localizada na Península Ática, uma região do litoral muito acidentada e com poucas terras férteis. Apesar disso, a produção agrícola ajudou a impulsionar a economia ateniense, em especial pela produção de azeite, uva e cereais. Entretanto, foi o desenvolvimento da atividade comercial que impulsionou o crescimento de Atenas e lhe conferiu algumas de suas características mais importantes, como o intenso intercâmbio cultural. A sociedade ateniense era dividida em alguns grupos sociais que se formaram a partir do declínio dos gêneros. Esses grupos eram divididos tanto em razão do seu poder econômico quanto político, da seguinte maneira: eupátridas, georgóis, demiurgos, metécos e escravos. Essa estrutura social, a partir do século VII a.C., começa a passar por crises em razão dos conflitos provocados pelas diferenciações sociais. As pressões resultantes dessa crise provocaram importantes reformas na sociedade e na política ateniense, que podemos resumir da seguinte forma, de acordo com os governantes que as implantaram. Drácon foi o primeiro a propor leis escritas e torná-las públicas. Solon aboliu a escravidão por dívida. E Clístenes, que contribuiu ao sistema de divisão e organização da população em demos, de onde vem o nome democracia. Também estabeleceu dois princípios políticos importantes: o da isonomia, que previa que todos os cidadãos eram iguais perante a lei, e o ostracismo, exílio de 10 anos imposto aos que fossem considerados perigosos a Atenas. A democracia em Atenas, contudo, apresentava diferenças em relação às democracias modernas. A princípio delas é que apenas os considerados cidadãos possuíam direitos políticos. Para ser um cidadão, era necessário ser homem, filho de pais atenienses, livre e maior de idade. Dessa forma, mulheres, crianças, escravos e estrangeiros estavam excluídos das decisões políticas. Esparta foi uma cidade localizada na região da Lacônia, no sudeste do Peloponeso. A região era bastante fértil e possibilitava o cultivo de cereais que sustentava a população. Além disso, havia muitas terras boas para pastagem e domesticação de animais. Entretanto, sua geografia não permitia grandes navegações, e por isso Esparta não se destacou no comércio. Os dórios invadiram a região e fundaram Esparta por volta do século IX a.C., e transformaram a população local em ilotas, ou seja, em servos. Os espartanos tornaram-se grandes proprietários de terras. Esparta era dividida entre os ilotas e os espartanos. Enquanto a função dos primeiros era o trabalho, os espartanos pertenciam ao grupo de iguais e não podiam exercer o trabalho, ficando responsáveis pelas questões que envolviam a cidade. Ou seja, dedicavam-se à coisa pública. Eles detinham todo o poder da cidade e eram comandados por figuras que compunham o conselho chamado de Gerúsia, formado por reis e anciãos, ou seja, nobres acima de 60 anos de idade que ocupavam o cargo de forma vitalícia. Em Esparta, o treinamento militar foi o que formou a base da sociedade. Assim, os homens de Esparta eram treinados para serem guerreiros e eram chamados de esparciatas. Para formar esses homens, houve um grande investimento na educação, desde a infância. Os mais jovens deveriam obedecer os mais velhos,
e a partir dos 7 anos de idade era separado das mães e passava a viver em conjunto sob treinamento militar. Os recém-nascidos eram apresentados aos anciãos. Caso apresentasse ser forte, deveria ser criado. Caso contrário, deveria ser jogado a um abismo. Quando chegava aos 17 anos de idade, o soldado espartano era submetido a um importante teste final, a cripritia, funcionando como uma espécie de jogo de esconde-esconde. Os soldados participantes se escondiam de dia em um campo para, ao anoitecer, saírem à caça do maior número de ilotas. Quem sobrevivesse a esse processo de seleção já estaria formado para integrar as fileiras do exército e teria direito a um lote de terras. Quando alcançava os 30 anos de idade, o soldado espartano poderia galgar a condição de cidadão. A partir desse momento, ele participava das decisões e as leis a serem discutidas na Apela, a Assembleia que poderia votar a criação de leis e indicava os indivíduos que comporiam a classe política dirigente de Esparta. Quando atingia a idade de 60 anos, o indivíduo poderia sair do exército e integrar a Gerúsia, o conselho de anciãos responsável pela criação de leis espartanas.